Juliana Rosa ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, já trazendo a repercussão do mercado dos nomes que vão tocar a transição no campo da economia. E tem economista ligado ao PSDB e economista do coração do PT. O que falou mais alto aí, hein, Juliana? Bom dia. Pois é, que mistura, né, Thaís? Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Na verdade, você tem uma situação muito indefinida ainda do que vai ser a agenda econômica do novo governo, justamente porque é uma mistura de pensamentos que a gente não sabe o que vai prevalecer, como é que vai ser Juliana, essa mistura. Geraldo Alckmin disse ontem que não são pensamentos opostos, que são complementares. Agora vamos combinar uma coisa, né? Eles têm visões tão diferentes sobre todos os pilares da economia que eu não consigo ver complementariedade, juro, viu? Pois é, complicado, né? Você sabe que eu fiquei tentando também, ontem conversei com muita gente, Thaís, para tentar entender como é que você faz essa mistura, né? Porque se um acha que o amarelo é o certo, o outro azul, será que se misturar amarelo com azul vai ficar uma coisa boa, né, na economia, ou vai ficar uma coisa esquisita ali, né? Um resultado final. A gente tem o Pércio Arida, que é o nome, Thaís, que sustentou o otimismo do mercado financeiro ontem. E os outros são considerados mais à esquerda, até o próprio André Lara Rezende, que fez parte da equipe do Plano Real, junto com o Pércio Arida, ele tem dado entrevistas defendendo ideias mais heterodoxas, de mais gasto público, ele é contra, por exemplo, a autonomia do Banco Central. E o Guilherme Melo é professor da Unicamp, que é ali o berço, né, do pensamento de esquerda, e também o Nelson Barbosa, que Thaís, algo mais meio do caminho, ele talvez. O Nelson é um economista também muito respeitado, sempre converso com ele, ouço muito ele é um economista que ele tem uma responsabilidade com o fiscal, ele fala muito isso. Então, o que ele acha, assim, tem que gastar mais, que o Estado tem que ter uma participação maior na economia, mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma visão de irresponsabilidade com as contas. Então, talvez o Nelson seja alguém que resuma ali um meio do caminho. Talvez, muita gente me falou ontem assim, Thaís, olha, talvez o Pércio Arida no Ministério da Economia e o Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento, por exemplo. Mas o Nelson é um ministro que trabalhou com a Dilma Rousseff, ou seja, o mercado tem um temor com isso, porque a política econômica da Dilma levou o país para uma recessão. Foi uma fórmula que deu errado. Então, o que seria... A gente sabe que tem a mão da Dilma também muito grande, né, ali naquele resultado econômico, mas o Nelson fez parte daquela equipe, embora ele tenha uma visão não tão radical ali. Agora, Thaís, fica difícil saber o que vai prevalecer. Assim, a visão é que o Pércio Arida teria um peso maior, o Alckmin que levou ele para o grupo, né, porque o Pércio foi o coordenador ali do programa econômico do Alckmin quando ele foi candidato a presidente em 2018. Então, é uma pessoa que é muito respeitada, que é altamente qualificada e que poderia fazer ali a prevalecer essa visão dele. Agora, Thaís, a gente vê que é importante ao mesmo tempo, essa diversidade de nomes tem a ver com a preocupação do Lula, e que está certo, de fazer uma coalizão. Né? A gente não sabe exatamente o que vai sair dessa mistura, mas é importante porque o Lula, você vê que ele tem uma visão que é muito importante nesse momento, onde ele sabe que ele venceu por muito pouco do Bolsonaro, é uma sociedade dividida, é um Congresso que é de oposição ao governo eleito, então ele sabe que vai ser necessário fazer a união. Ele sabe que não vai poder deixar de lado outros pensamentos, inclusive foi um pensamento de centro ali, as lideranças de centro que ajudaram ele a se eleger. Então, no final das contas, Thaís, eu acho que a visão que prevalece, que eu sinto hoje na economia, é uma visão positiva, porque é uma liderança que tem essa visão, parece que tem, né? Hoje, antes de anunciar os detalhes, por exemplo, de quanto que vai gastar a mais para poder colocar as promessas de campanha em prática, ele vai se encontrar daqui a pouco com Arthur Lira, presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que essa visão proativa, de construção de pontes, pode ser benéfica para a economia. Então, o que eu sinto, Thaís, você tem uma indefinição grande, mas uma visão que prevalece positiva da economia. Tomara, né, Thaís? Tomara. Obrigada, Juliana Rosa, aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, Juliana. Bom dia para vocês. Para todos nós.